Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e nós estamos gravando aqui no Alma Studios. Alma e vida a ideias e criações. Onde vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Antes de começar, quero fazer um convite para vocês para fazer parte da nossa comunidade de criativos e fortalecer cada vez mais essa iniciativa que é o TinoCast, com contribuições e participações a partir de R$15. No link que está aparecendo aqui, ó. Lá, aqui. Nosso editor vai colocar aqui. Ele ama, gente. Eu digo aqui, ele coloca lá. Nesse link aqui, vocês vão acessar o Apoia-se e lá vocês vão fazer parte dessa comunidade de atinados com várias outras pessoas. Vou começar agradecendo aos nossos apoiadores, Zó Cervejarias, olha só, sempre nos acompanhando, Lacute Pizzas, que tá com um almoço delicioso lá no PSJ, então, gente, a lasanha deles tá incrível, tá um sucesso, só fica a dica. E a Vanguarda, que se você comprar no site da Vanguarda, você ganha 10% de desconto com o cupom TINO, T-I-N-O. E que parte dessas vendas é revertido pra gente. É isso aí. Agora, os nossos patrocinadores. Muito obrigado, Incobum, que tá conosco. E também, vou te fazer um convite pra refletir um pouco. Tu é um cara que reflete, tá? Vamos lá. Ó, te imagina aqui em Pelotas trabalhando num lugar que inspira a criatividade, tá? Ele tem um lago no meio, tem diversos prédios, tem restaurante, tem um espaço de criação, tem tudo na volta, tem tudo. E um lugar que não só a gente consegue trabalhar, é morar também. Que lugar é esse aqui em Pelotas? Só tem um lugar, Parque Una. Esse é o lugar. O Parque Una é uma extensão do escritório. Lá a gente pode fazer reuniões, os cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça, ao ar livre, interagir com centenas de outros negócios. Não é só um, são diversos e de todos os tipos. O Parque Una é um lugar também para morar. Então, tem muita gente que mora e trabalha ali. Vou caminhando pro trabalho. Pronto. Parque Una é um lugar para ser vivido agora. Obrigado, Parque Una. As pessoas acham que a gente combina a resposta, mas nunca a gente combinou. Nunca. Não, desenha. Não, desenhou, né? Eu sou bem didático. Não correr risco. Acho que o lago é que... O lago. É que tu começa a te Vamos imaginar. tentar não falar o lago da próxima vez, só pra ver. Só pra ver. Tá. Vai ser pegadinha? Vocês vão fazer pegadinha com os convidados? Que feio. Não, mas é um lugar agradável pra caramba. É bom, né? É, né? Chega ali, tu parece que tá fora de Pelotas até, né? Essa é a sensação. Quando eu tenho diversos amigos que saíram de Pelotas há um tempo, e aí quando voltam, assim, tipo, vamos pro Parque Una. Como se fosse um ponto turístico, né? Exatamente. Tipo, nossa, lá é incrível. Mas sim, porque é essa sensação de tu não tá em Pelotas. A quantidade de youtuber de viagem que vem pra Pelotas e que vai no Parque Una e tem depoimentos incríveis nos vídeos, assim, deles. Que legal. Tanto que serviu referência para outros bairros, não só, né, da Idealiza, mas de outras incorporadoras, construtoras. Vamos ter que estúdios. fazer um corte desse comentário. Dessa conversa. Isso aqui. Hoje o nosso assunto é um assunto que muita gente da indústria criativa não é muito atinada, hein? Mas a gente está trazendo esse especialista em direito tributário para falar e esclarecer diversas dúvidas dos nossos espectadores e ouvintes, tanto no Apple Podcast e no Spotify. Alguns assuntos que vão nortear esse nosso papo aí, ó. Quem ganha e quem perde com essa nova reforma tributária? Vai sobrar mais, vai sobrar menos no fim do mês? O que muda para quem é MEI, para quem é ME, para quem não é nada disso? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que papo é esse? O que ele tá falando? Vamos falar um pouquinho, principalmente porque a gente tem muitas pessoas que trabalham com PJ dentro da nossa área, outras são CLTs, mas tá mudando muito, tá muito meio a meio. E o nosso convidado hoje, neste episódio, um cara especialista, Igor Zibet, advogado e economista, mestre na área de economia e professor titular de Direito Tributário na UCPEL. Especialista em reforma tributária, tem estudado profundamente o tema, ministrado palestras e acompanhado os avanços da legislação com foco técnico e clareza didática. Sua frase. Só temos duas coisas certas nessa vida: a morte e o pagamento de impostos. Benjamin Franklin.
@IgorZibet. Eu achei que ele ia dizer a morte e um Fusca. Tu vai ter contato com o Fusca. Seria mais animador. Eu não tive o Fusca. Ou então perdeu o Mas guarda-chuva. ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de ter. Comigo hoje, nossos co-hosts, Daniel Cuca. Se há governo, sou contra. @Cuca em comum. Rebelde. Flavinha Barros. Eu, como sou fofa, sejamos felizes, porque loucos já estamos. @Flávia X Barros. Aquela dívida de 1 ano atrás está bem viva e você não lembra mais. Por quê? Quem deve, esquece. Agora, quem é o devido, não esquece. @Alan Miguel Gonçalves, @alma.studios.br. Seja bem-vindo, meu querido. Me conta um pouquinho dessa nova reforma aí, como vai impactar a nossa economia criativa, nossos criativos. Muito bem, muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar essa noite com vocês aqui. Mas, bom, reforma tributária é algo que se espera há muitos anos, né? Vários programas de reforma tributária transitaram no Congresso Nacional até que, nos últimos anos, essa reforma ela tomou corpo e avançou. Bom, a primeira coisa que tem que deixar claro, essa reforma ela não vem para diminuir carga tributária. Inclusive, o próprio texto constitucional, né, que veio com a emenda 132, ele já deixa claro isso, né, que é para simplificar o sistema. Porque hoje, de fato, o nosso sistema é um manicômio tributário, né, uma loucura. Saber todos os tributos hoje em dia é coisa impossível. Se estima, para ter uma ideia, se estima que no Brasil nós temos cerca de 90 tributos. E bom, quando eu falo em tributos, porque as pessoas costumam a confundir o tributo, o gênero, né, com imposto. E imposto é apenas uma espécie de tributos. Nós temos 5 espécies tributárias, e aí nessas 5 espécies tributárias, então, tem esses 90 tributos. Então imagina a gente estudar 27 legislações do ICMS. É uma legislação por estado. 4.590, quase 5.000 legislações de ISSQN, né, que é o Imposto sobre Serviço, que é uma por município. Então isso vai ser simplificado. Nós vamos acabar com essas 27 legislações municipais e essa reforma vem para acabar também com esses 4.590, mais ou menos, legislações municipais, centralizando isso em um único imposto, o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Não, e sem falar que ISSQN tem prefeituras que cobram aonde se produz e tem prefeituras que cobra aonde se entrega o serviço, né? Exatamente. E é uma às vezes tem uma disputa entre elas. É uma característica, inclusive, não só do ISS, mas do ICMS também. O ICMS, para ter uma ideia, antes de te responder, o ICMS se cobra na sede do vendedor. Tá? E o ISS, teoricamente, é onde se presta o serviço. Bom, mas tem serviços, ainda mais hoje, né? Que tu está prestando serviços para o mundo inteiro e tu está com sede aqui, em Pelotas, por exemplo, né? Só que tem municípios, né, que entende que prestou serviço lá, tu tem que recolher o ISS de lá. E aí tu tem que recolher o ISS daqui. Então tu acaba pagando duplamente o tributo, né? E isso vai terminar também. Agora, esse novo imposto, né, que nós vamos falar na sequência, que vai se chamar o IBS, ele vai ser sempre cobrado no destino. Para onde for a mercadoria ou para onde for a prestação de serviço final. Então é lá que vai ser pago o IBS. Tá. Simplifica, mas funciona de uma forma funcional. Funciona de uma forma funcional, mas ele não leva o caráter regionalidade e preço que se cobra também. Porque se o SSQN de Pelotas é um e o do Rio de Janeiro é outro, o preço cobrado em Pelotas é um. O preço prestado do serviço, nas suas vezes, é maior num grande centro. Mas isso vai unificar. Quem está numa cidade menor, que tem um SSQN menor, por exemplo, vai ser prejudicado. Ou não. Isso não tem uma
uma visão macro disso? É só... É que assim, Qual a tua percepção? o ISSQN, tá, específico do setor de serviços, assim, ele pode ser cobrado de duas formas, tá? Em algumas categorias profissionais, se cobra ele de forma fixa, paga um valor fixo anual de ISSQN. Em outras categorias, é somente sobre a alíquota, e essa alíquota é sobre o teu faturamento. Vai acabar essa situação de cobrar uma alíquota fixa, né, de profissionais, por exemplo. Advogado pode pagar de forma fixa. Né, paga, sei lá, em torno de R$1.000, R$1.200 por ano. Ou tu opta por pagar uma alíquota de 3% sobre o teu faturamento mensal. O fixo se termina. Agora é só uma alíquota, né, que vai ser uma porcentagem sobre uma base de cálculo variável. Então, se tu cobra uns centros maiores, o serviço ele é mais caro, mas a proporcionalidade vai ser a mesma, porque é uma alíquota representada em porcentagem. Mantém a porcentagem, então. Ou quanto maior o faturamento, menor a porcentagem. Então, se mantém a porcentagem. Uhum. Tá? A questão toda do IBS é o seguinte, ó. Bom, explicando, o IBS ele veio para substituir o ICMS e o ISSQN. Então, ao invés de termos 2 impostos, passamos a ter 1. Essa é a primeira modificação. Só que vocês percebem que o ICMS ele é dos estados e o ISSQN é dos municípios. O IBS, que junta esses dois agora, ele vai ser administrado pelos estados e administrado pelos municípios. Então, cada município vai querer ter a sua alíquota. E cada estado a sua alíquota também. Mas para o contribuinte vai ser cobrado uma alíquota única. Vamos imaginar que a alíquota do IBS seja de 19%, que é o que se estima mais ou menos. 19% sobre o teu faturamento. Ah, é isso mesmo, é bem alta. Só que a grande vantagem do IBS é que ele entra num sistema de não cumulatividade. O que é esse sistema? Tu toma de crédito tudo que foi pago nas cadeias anteriores. Então nós aqui prestamos um serviço, mas para prestar esse serviço tivemos que comprar microfone, câmeras, luzes, bom, tudo que compõe o programa. Isso é base para que a gente possa prestar o nosso serviço. Então, tudo de IBS que está embutido nos equipamentos, a gente toma como crédito e abate que nós formos pagar sobre o nosso serviço. Então, é o princípio da não cumulatividade de imposto. A gente não vai ter imposto sobre imposto. Porque hoje é pago em cadeia. Todo hoje mundo é pago em paga. cadeia, exatamente. Então, eu só pago, sei lá, 8% de imposto. Não, porque tu paga o teu 8%, tu pagou o outro da coisa que tu comprou, mais outro, não sei o que, blá. Exatamente. Então, hoje é incalculável. Tu não consegue nem calcular quanto que tu paga de imposto. Não tens ideia. Agora a gente vai calcular, a gente vai saber. Não, e mais, para ver como é inteligente essa sistemática, que isso te traz um trabalho pro contribuinte, né, que ele tem que ser organizado. Porque na hora que eu vou comprar o microfone, que eu for comprar as lâmpadas, a iluminação, a câmera, eu tenho que pedir tudo. Exatamente, eu tenho que pedir nota fiscal de tudo. Então a gente passa a trabalhar pro fisco. Se eu quero pagar menos tributo, eu não quero que o meu parceiro lá sonegue, porque é a partir do crédito dele, do que ele paga, que eu vou tomar esse crédito para pagar menos na frente. Tu só não vai ter interesse em pedir nota se tu trabalha totalmente na informalidade. Exatamente. Porque se tu, de alguma forma, tu paga alguma coisa, tu vai querer descontar do imposto que tem para pagar. Imposto. E essa é a sistemática principal de todo a tributação sobre o consumo, né? Porque essa reforma é isso. Essa reforma tributária, ela mexe na tributação sobre o consumo. Ainda não se falou da tributação da renda, da tributação sobre o patrimônio, né? Que, no fundo, é a grande crítica do nosso sistema, né? Tu tá tributando o consumo, tu tá tributando os mais pobres também. Porque a maior parte da riqueza, ela é empregada onde? Em patrimônio. E sobre o patrimônio ainda não se mexeu, ainda não existe projetos de leis, mas não se tem nada claro ainda o que vão aumentar imposto de renda, vão aumentar tributação sobre imóveis, veículos, bom,
Ainda não temos nada claro. Hoje é somente sobre serviços e o consumo. Quando eu for calcular o meu preço, então, vai ser um pouquinho mais complicado. Porque ou eu vou ter que estimar o quanto que realmente eu pago de imposto, mediante os meus hábitos de consumo da minha empresa, de compra. Na média do ano eu compro tanto de matéria-prima ou tanto de, enfim, né? Então eu vou estimar que a minha carga tributária no fim vai ser tanto, porque eu vou descontar tudo aquilo que eu comprei. Então, Cuca, na verdade vai ser mais fácil. Porque ele vai funcionar muito parecido ao sistema norte-americano, que a gente chama de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Como é que funciona nos Estados Unidos? Eu vou comprar uma água, essa água custa, sei lá, $5. Na hora que eu passo no caixa, eu pago $5,50. Porque $5 é o produto. Eu vou ter que me preocupar só com o produto. É o imposto. Para nós vai funcionar assim. Sim. Então o consumidor vai saber exatamente quanto é que vai pagar de imposto. Porque o imposto ele vai ser calculado por fora. Eu tenho um produto que vai custar R$10. Eu tenho uma alíquota de 20%. Então eu vou pagar 12. É 10 do produto e 2 do imposto. Vai estar destacado ali. Por isso que eu vou saber o quanto de imposto eu paguei. Então isso também é uma coisa que as pessoas têm que se cuidar quando comparar a alíquota, né? Por exemplo, se o imposto é 20 e eu vou pagar e o meu preço é 10, o meu cliente vai pagar 12. Hoje, se meu imposto é 20, ele é por dentro. Então eu tenho que pôr 25% para eu poder tirar 20. Exatamente. Né? Então a gente tem que comparar bem isso, né? Hoje, ao invés de 20, eu pagaria 25. Então eu tenho que comparar os 25 que eu pagaria hoje com os 20 que eu vou pagar depois. Que é o grande problema. O nosso sistema hoje ele é enlouquecido, porque eu pago 17% de ICMS. Só que o produto custou R$100. Aí quanto é que eu tenho que recolher de imposto? 17. Opa, então não foi 17%, né? Eu estou recebendo 83 pela mercadoria e 17 de imposto. Quanto é que é 17 de 83? Vai chegar nos 20 e poucos %, né? Então a gente nunca tem a certeza de quanto está pagando. E agora com a nova sistemática, sim. Aí eu vou ter a clareza com relação ao pagamento do tributo. O consumidor vai ter essa clareza, porque ele, na hora que ele for comprar, ele vai verificar o que é tributo e o que é mercadoria em si. Já está em vigência? Já? Não. Qual é a ideia de... Passa a viger a partir de 2026 e nós vamos ter um tempo bem longo, inclusive, de adaptação, dessa sistemática, né, da mudança, que vai até 2033. A partir de 2033, que aí nós vamos ter o sistema plenamente vigente. Tá? Ano que vem vai ser o chamado ano teste. A gente continua com os mesmos tributos que a gente tem hoje, não muda nada. No entanto, passa a ter o CBS, que é um tributo federal, que é uma contribuição sobre bens e serviços, e passa a ter o IBS, que é esse que nós estamos falando aqui, que é o que vai substituir o ICMS e o ISS, mas com todos juntos. Só que o IBS e o ICBS, a partir do ano que vem, eles vão vir com alíquotas de 0,1% e 0,9%, aonde o contribuinte ele tem somente obrigações que a gente chama de obrigações acessórias, é fazer as declarações, o contador vai ter que declarar como se estivesse pagando, mas ele não vai pagar ainda. É só uma brincadeira. É uma brincadeira para ir se adaptando e para a própria Receita também. Para aprender a lidar com a nova sistemática. Porque imagina a quantidade de software, de programas que precisa envolver, né, essa nova sistemática. Então, o ano que vem é para essa adaptação. A partir de 2027 que começa a brincadeira valendo. O IBS vai substituir o estadual e o municipal. Perfeito. E o CBS vai substituir os nacionais, é isso? Isso. O CBS, ele vem substituindo o PIS e a COFINS. Tá? Alguns doutrinadores, advogados da área falam, não, ele vem substituindo o IPI também, mas não é verdade. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele continua existindo, só que o governo fez, ele colocou alíquota zero para todo mundo, menos para a Zona Franca de Manaus, porque tem uma sistemática diferente de tributação com benefícios fiscais. Mas, de modo geral, o IPI fica com alíquota zero. Aí, Igor, mas que sentido? A alíquota zero não paga imposto. Verdade, não paga. Mas isso é uma questão muito
é jurídica. Tá? Porque o governo não pode depois criar imposto. Então ele vai zerar para depois Então subir. ele zera, porque se precisar subir a alíquota, ele tem essa margem. E o IPI, eu não preciso do Congresso Nacional para subir o imposto. O próprio presidente da República, com decreto presidencial, ele altera a alíquota. Sim, porque Então ele ficou com essa ele... ferramenta, uma carta na manga, né? Precisar aumentar imposto, aumenta pelo IPI. Porque nem ele sabe bem se vai dar certo ou não isso. É uma sistemática Quando vê, eles arrecadam totalmente muito nova, menos e quebra o país. Exatamente. A sistemática muda completamente. Então, aí eu tenho a CBS, substitui o PIS e a COFINS, que são contribuições que hoje, somadas, elas dão em torno de 3,65% de tributo. E aí eu passo a ter a CBS, que vai vir com essa alíquota, aproximadamente 3,65%, que seria o somatório das outras duas, sobre faturamento também. E cada categoria vai ter sua porcentagem. Então, Não? Como veio para simplificar, a ideia é que o CBS e o IBS tenham as mesmas alíquotas Para todo mundo. para todo mundo. Claro que a legislação ela traz algumas exceções, tipo serviços médicos, hospitalares, né, de primeiras necessidades, assim, vão ter redução nas alíquotas, que a gente não sabe quais são as alíquotas ainda, tá? Porque ainda não saiu a lei específica estabelecendo a alíquota, mas já se sabe que vai ter uma redução de 60% na alíquota para esses serviços. Né? Serviço de educação, né? Serviço de publicidade. Tem vários serviços que vai ter uma redução de 60% na alíquota. Não sabia disso. Uhum. Então, claro. Mas por quê? Quem é o lobista aqui? Pois é, aí eu não sei, né? Os advogados também entraram nessa leva, né? O serviço de advocacia também tem esse benefício. Mas aí começa a se abrir muita exceção, né? Mas o bom é que isso veio no texto da emenda à Constituição, ou seja, faz parte do corpo da Constituição, não tem como mudar. A não ser que tenha uma outra emenda. E fazer uma emenda constitucional não é tão fácil como aprovar uma lei ordinária. Por quê? Porque existe um quórum específico no Congresso Nacional para aprovar. Então, mexer no texto constitucional é mais difícil. E essas categorias estão lá no texto constitucional. Claro, como tu dissesse, teve lobistas de todas as áreas, né? Nós temos um imposto novo que foi criado, que é o imposto seletivo. Não existia esse imposto seletivo. Para que serve? Para tributar produtos nocivos à saúde. O que são produtos nocivos à saúde? Açúcar. Mas tá lá. Tá lá. Produtos açucarados, álcool, cigarro, produtos que vão contra o meio ambiente. Bets. Não tá lá ainda, não apareceu. É saúde mental, de repente, não sei. Mas aí... Opa, olha só, o que chegou antes de seguir, olha aqui. O que chegou? Olha aqui. Olha aqui. Caprese, Marguerita, paga aí, Alan. Romeu, Julieta e filé. Passa o cartão. Não, já. É na conta do Cuca, isso aqui é na conta do Cuca. Não, aqui a gente manda a conta das OS para a Lacute e a conta da Lacute para as OS. E aí eles viram. Mas tô amando, porque eu tenho várias perguntas para te fazer. Mas então, eu falava do imposto seletivo, né? Só que aí nós estávamos falando de lobby, né? Aí o problema está, o que é nocivo à saúde? Produtos agrotóxicos, é nocivo à saúde ou não é nocivo à saúde? Depende de quem estiver defendendo, né? Uhum. Só que depende da quantidade. Exatamente. Só que, bom, se chegou num ponto que eu tenho que proteger também a agricultura no Brasil. Uhum. Então, se tirou dos produtos nocivos à saúde o agrotóxico. Quer dizer, não, o agrotóxico ele não é considerado produto nocivo à saúde. Então, desde que é aprovado, né? Exatamente, com todos os requisitos, né, que é estabelecido. Sim, se foi aprovado pela Anvisa, ele não deveria pressupõe, não é nocivo à saúde. Né? Então. Exatamente. Tô com a boca cheia. Pega uma pizza, tá muito bom. Agora eu vou pegar na sequência. Dentro da economia criativa, a gente tem muito freelancer. A gente tem muita gente que tá saindo do CLT, trabalhando com PJ, tá?
onde afeta o nosso designer, o nosso publicitário, o nosso fotógrafo que tá lá em casa e é MEI, onde vai afetar ele, né? E também o faturamento vai mudar, não vai mudar, vai manter? Então, isso é uma briga que ainda existe dentro do Congresso, porque os regimes especiais de tributação, que é o caso do MEI, tá? Ele não é afetado em nada nessa reforma tributária. Tá? E, inclusive, a própria margem de faturamento não houve qualquer alteração, que é outra discussão, né? Que deveria ter, no mínimo, uma correção monetária. Né? Porque ele está lá na faixa dos 89, 90 mil reais, algo assim, por ano. 81 por ano. Né? Mas vai passando os anos, tem que aumentar essa margem, né? E, por enquanto, não se mexeu em nada com relação ao MEI. Tá? E também ainda se mantém o benefício das empresas que estão no Simples Nacional. Tá? Então, claro que agora a questão é o seguinte: como a gente vai poder tomar crédito de tudo... Vai ganhar um cashback. Né? Não, e tem a história do cashback ainda. Que também existe o cashback, eu já te explico essa situação. Mas a questão do Simples Nacional, muitas empresas que estão no Simples hoje, possivelmente não vai valer mais a pena ficar no Simples. Por quê? Porque se tomar todos os créditos que é possível tomar com o IBS e a CBS, talvez ele vá pagar menos tributo. E aí que vem o trabalho de um bom contador, de um bom advogado tributarista, para fazer esse planejamento tributário. Né? Porque às vezes a gente está pagando um imposto por ser uma forma simples, como é, né? O Simples Nacional, tu paga um documento de arrecadação fiscal só por mês, calcula uma alíquota em cima do teu faturamento e paga ali, ao invés de estar pagando 4, 5. Só que nessa sistemática nova, talvez em algumas situações será mais vantajoso tu pagar 4, 5 tributos diferentes, que vai te trazer uma economia. Então vai ter que se analisar cada um dos setores na hora que estiver vigiando a lei. É muito louco, porque saltar do MEI para uma microempresa, ele não acarreta em o dobro de imposto, o triplo de imposto. É 4, 5, 6 vezes mais a diferença de R$70 por mês pelo faturamento que, vamos supor, que passe um pouco dos 80 mil. Aí que chegue num faturamento anual de 100 e poucos mil. Já acarreta em virar para MEI. Para ME, para Simples, né? Sendo Simples, tu vai pagar o contador fixo. Exato. Tu vai ter um custo fixo que tu não tinha antes, que tu tinha a taxa de R$70, R$74, R$75, acho que tá agora. E tu passa a ter o contador, tu passa a pagar a porcentagem de toda a emissão de nota. Então, de R$70, tu passa para 700. Lógico, né? Que depende do teu faturamento, com certeza. Mas... é muito gritante. Não tem uma solução meio do caminho aí, né? Não tem. Não tem essa solução. Porque às vezes inviabiliza um negócio. Quando tu tá ali, tá crescendo. Aí tu vai virar simples. Às vezes é melhor nem crescer. Não, mas tu sabe que a gente se depara no dia a dia, né, das nossas consultorias. Muitas vezes eu sento com um cliente e o cliente diz, olha, eu não quero, eu não posso crescer mais. Porque se eu crescer, se eu faturar um pouquinho mais, eu vou ser excluído do Simples Nacional. E ser excluído do Simples Nacional, para mim, inviabiliza o meu negócio. Principalmente quem tem muitos empregados e que tem o benefício de estar no anexo do Simples, que toda a folha, né, fica por dentro do Simples Nacional. Eu não preciso pagar contribuição patronal, que é o INSS, né? Que só a contribuição patronal para quem está fora é 22% da folha. Então é muito alto. E aí o sujeito ele está faturando hoje, para ser excluído do Simples Nacional, tu tem um faturamento superior a 4 milhões e 800 mil. 4 milhões e 800 mil para quem é do setor do serviço é um ótimo faturamento. Né? Mas para quem é do setor de venda de bens, pode ser que não seja nada. Porque se a margem dele é pequena, ele está gastando 4 milhões e meio por ano para faturar 4.800. E ainda tem que pagar imposto. Né? Então, sobre o bruto, né? Não sobre o bruto, exatamente. O Simples, ele vale a pena dependendo do teu KNAI, né? Porque tem KNAIs, tipo o nosso lá, que não vale a pena de ser simples. A gente paga mais imposto do que a gente pagaria, né? E MEI é uma exceção, né, cara? Tu não pode ver o MEI como uma realidade. O MEI é exceção. Foi uma facilidade que se deu a um microempresário individual, né? Foi uma forma de tirar muita gente da informalidade. Né, do governo. Não é nenhuma forma de arrecadação, porque o que se arrecada com o MEI
é pouco, realmente. É mais para tirar da informalidade, conhecer os que eles chamavam, né, na época da pandemia, não sei se vocês lembram, mas chamavam dos invisíveis, que era aquela população que o governo nem sabia, né, porque não declara nada. É mais para ter uma estatística, né? É mais para ter uma estatística e, claro, e uma taxa de manutenção, né? E trazer um benefício social. Né? Porque o MEI é ótimo, tem que continuar existindo, mas especialmente para aquelas profissões de faxineira, de carpinteiro, aquele pequeno sujeito que não tem realmente a condição, né? O sujeito que está entrando, que quer ser empresário, a partir do momento que já tem um faturamento superior aos 80 mil, né, 81, bom, ele tem que se preparar para aumentar o negócio dele. Tem que, agora eu vou para o Simples Nacional, vou fazer um planejamento para ser pelo lucro presumido, lucro real, bom, se faz o estudo específico para isso. Né? Mas ele só vai crescer realmente se ele se preparar e pagar. Né? Foi a frase do início do programa, né? É a única coisa certa. A gente vai ter que pagar imposto, não tem outra forma. Que dica tu dá para esse designer que tá lá querendo saber se sai do MEI, se vai pro Simples, aquele publicitário, aquele fotógrafo, aquele arquiteto? Bom, publicitário não claro, pode tem ser muitos. Não, publicitário não, mas designer pode. Claro que são a economia Editor criativa. de livro. A economia criativa, ela traz essa possibilidade, né, imensa das pessoas trabalharem sozinhas. Né? Mas isso muitas vezes não é benéfico tributariamente falando, né? Daqui a pouquinho quem sabe a gente monta uma empresa para que cada um de nós aqui possa unir serviços e pagar um único tributo sobre isso. É diferente de uma cooperativa, não estou chamando isso de cooperativa, tá? Realmente é incentivo ao empreendedorismo. Incentivando para que as pessoas juntem suas capacidades e vão recolher menos tributos. Não, assim, porque aí eles vão escolher um KNAI específico para aquela atividade conjunta deles, né? Quando uma empresa contrata algum serviço de uma outra empresa e ela pode ter esse regime de compensação, porque ela vai estar pagando o imposto para outra, mas depois ela vai abater daquilo que ela vai pagar, exclui totalmente os MEI. A empresa não vai querer contratar um MEI, porque não vai ter a compensação da nota do MEI. Exatamente. Do MEI ela não vai ter. Do Simples Nacional, que não tem, hoje não tem, tá? Esse teu exemplo, é claro, também serve também para as empresas do Simples. Tá? Hoje uma empresa que está no lucro presumido, que pode tomar crédito do ICMS ou de ISS, ela não consegue tomar esse crédito de quem está no Simples Nacional. Isso foi uma coisa boa, que com a reforma tributária, essas empresas poderão tomar crédito também de quem está no Simples. Mas os do MEI ainda ficaram. Mas por quê? Como é que vai compensar se o Simples não vai ser? Se faz um crédito presumido. Então vai ter uma presunção legal. Uma tabelinha de conversão. Exatamente. Para incentivar essas empresas que estão no Simples, né? Porque senão ninguém vai mais comprar de empresa que está no Simples. Porque não está me dando crédito. Porque isso afeta a decisão de quem que eu vou contratar. Para quem me gera mais crédito. A questão da pejotização, né? Vai te gerar crédito sempre. Vai me gerar crédito. E aí, como é que vai ficar a pejotização nesse se não for MEI? Se não for MEI. Vai fazer com que o sujeito que está gera um crédito. Exatamente. Ele vai ter que entrar num regime comum que para ele gerar crédito. Quer dizer, nunca vai ser melhor que o MEI, né? Mas ele também vai poder abater as compras dele de impostos que ele vai pagar também, né? É um novo jogo. Não, é um mindset novo. Porque é compensatório. Então a gente tem que mudar a mentalidade do MEI, porque o MEI, ele é bom, mas é essa questão da informalidade, tirar muita gente da informalidade, de um pequeno prestador de serviço, mas dentro da economia criativa é saber jogar esse novo jogo, né? Para conseguir ganhar mais créditos e poder contribuir com o jogo como um todo. Principais erros dessa galera que tá abrindo uma empresa e não sabe para onde ir, como que vai, se abre empresa, se fica na informalidade. O que tu percebes, assim? Não precisa ser só na economia criativa, porque as dores de outros negócios podem servir pra gente também dentro dessa área, assim.
que tu percebe? O que a gente percebe no dia a dia é que o principal erro, assim, claro, que quase todos cometem, é não separar a pessoa jurídica da pessoa física. Esse é o principal problema. No momento em que ele está utilizando aquela pessoa jurídica, né, como se fosse ela mesmo, ali já começa a dar problema. Por quê? Porque o dinheiro da empresa não é o dinheiro do empresário. Esse dinheiro ele vai vir para o empresário, inclusive com benefícios, né? Não vai pagar imposto de renda, distribuição de lucro, mas ele só pode ir para o empresário depois que a empresa pagou os seus impostos, os seus fornecedores, os custos, né? E esse é um principal problema. A gente verifica no dia a dia com fiscalizações tributárias, com autuações, né? O sujeito está utilizando o dinheiro da empresa sem, de fato, a empresa ter aquele lucro, né, para repassar para o sócio. Isso gera consequências diversas, né? Inclusive o que a gente chama de, a legislação chama de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, o que era um problema da empresa com o fisco, agora passa a ser da pessoa física. CPF. O CPF, onde o sócio dessa empresa, ele expõe o patrimônio pessoal. E a ideia de tu criar uma pessoa jurídica é exatamente isso, tu conseguir separar o teu patrimônio pessoal, patrimônio do teu CPF, e protegê-lo. Porque ninguém, né, quer arriscar o patrimônio pessoal. Só, por que eu vou me aventurar, né, em abrir um negócio e eu não sei se vai dar certo? Daqui a pouquinho quebro e eu vou expor todo o meu patrimônio. Por isso nasceu a pessoa jurídica, para ter uma personalidade específica. Se o negócio quebrar, foi o negócio que quebrou. Não deu certo. Mas o meu patrimônio pessoal, ele tá são e salvo. Desde que eu saiba diferenciar o que é meu e o que é da empresa. É melhor falir uma empresa ou fechar essa empresa? Depende do caso. Caso a caso. Porque os casos de falências são casos muito específicos. E fechar... Eu entendi a tua pergunta. É que... Porque eu sei que gera um custo fechar uma empresa. Uhum. Mas quando tu... Bom, faliu a empresa. Aquele custo de folha, de contratação, de dividendos, divisores. Uhum. Fica, não fica, vai, não vai. Se tem condições, obviamente, o melhor é sempre fechar. Não deu certo, paga as despesas que a empresa tem e fecha ela de forma regular. Tá? Levar uma empresa para uma falência, né? Eu estou falando juridicamente, com processo judicial e tudo mais, torna aquele sócio como chamado sócio falido. E o sócio falido tem uma série de restrições. Eu não sabia, por isso que eu tô aqui para perguntar. Então a gente... muita gente chama de, essa empresa faliu. É uma empresa que fechou as portas. Né? Simplesmente... Mas aí, nesse caso da falência, essa dívida passa pro CPF? Não. Não. No caso de processo judicial de falência, ele serve exatamente para isso. Para continuar separando o sócio da empresa. Olha, a minha empresa faliu. Ela não tem mais condições e eu sempre tive bem separado o que é dela do que é meu. Mas a conjuntura econômica levou a esse caos. Eu não consigo pagar folha, não consigo pagar fornecedores, etc. E estou devendo para todo mundo. Mas eu, na pessoa física, eu tenho dinheiro, eu tenho patrimônio, mas eu não vou colocar na empresa. Não quero colocar. E a lei me protege com relação a isso. Por quê? Porque eu sempre tive atos de gestão, né, na medida de separar o nosso patrimônio. Lá não deu certo, infelizmente. Então, eu quebro, tem a falência decretada e meu patrimônio está protegido, patrimônio da pessoa física, dos sócios. Diferente do sujeito que simplesmente encerra a atividade. Se ele encerrar a atividade, a gente chama, né? Baixou a cortina da loja e deixa que os credores vão lá bater de cara na parede, ali sim, ali eu tenho um problema de má gestão. Eu não posso, a lei determina que se eu vá fechar, eu faço a baixa regular. E aí, nesse sentido, eu posso ser responsabilizado pessoalmente pelas dívidas. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando vai fazer esse encerramento ou vai deixar a atividade, né, empresarial. Dentro da economia criativa, se escuta muito falar de leis de incentivo, né? De tirar um pouco do imposto que se paga de grandes empresas para investir em cultura. O que muda nessa nova
tributo, né, nessa nova reforma, existem mais leis de incentivo para empresas para fomentar projetos culturais ou não? É difícil acesso? É fácil? Mudou? A reforma tributária ela não trata, tá? De nenhuma forma de incentivo, né, especificamente para a economia criativa ou outras áreas. Tá? Mas existem leis, né, que trazem esse incentivo e elas vão continuar vigendo. Né? E para ter acesso a isso, claro, por tratar de leis específicas, a gente tem que buscar os advogados, os contadores que estão voltados nessa área, né, de buscar incentivos específicos. Mas a maior parte dos tributos que estão envolvidos são tributos voltados ao imposto de renda da pessoa jurídica. Tá? Que continua. E continua. Então, eles vão continuar com os incentivos nesse sentido, tá? A questão da reforma tributária, nesse primeiro momento, é basicamente essa mudança da PIS e COFINS, né, que vira CBS, zerar o IPI, criar o imposto seletivo, que é aquele imposto que vai sobre produtos nocivos à saúde, e mudar o ICMS e o ISS pelo IBS. Essa foi um panorama meio geral. Ah, e outro detalhe também. Se pincelou na reforma a questão do IPVA. Né? Eles conseguiram lá botar um jabuti lá no meio, né? Que é aquelas criações brasileiras, né? Jabuti. De botar no meio da lei lá uma mudança para... Diz, olha, o IPVA agora vai também poder ser cobrado sobre aeronaves e embarcações. Que antes só podia cobrar sobre automóveis e motos, né? Agora, quem tem avião vai ser tributado. Mas vejo que é uma coisa muito específica. Porque não é a empresa aérea que vai pagar. Até porque a empresa aérea ela vai estar isenta ao IPVA. Os pescadores que têm barcos estão isentos ao IPVA também. Vai pagar IPVA sobre embarcação e aeronave os grandes grupos econômicos, as pessoas com muito dinheiro que têm realmente, sei lá, tem um iate, tem um helicóptero, aí passa a pagar. Mas veja que é uma minoria no país, né? Não é algo que seja relevante. É mais para dar uma justificativa, né, aos eleitores de que, olha, a gente nunca conseguiu aprovar, e existe a possibilidade, da tributação do imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição desde 1988. O Congresso Nacional nunca aprova essa lei. Então, olha, quem sabe vamos aproveitar aqui, botamos no cantinho e vamos tributar quem tem avião, tributar os milionários por aqui. Alguma coisa que a gente justifica para a população. A gente está tentando. Tem uma coisa que não ficou clara para mim. Quando tu falou que... porque hoje o ISS e o ICMS, cada estado e cidade que determinam os seus. Você falou das 4 mil e não sei quantas leis por causa disso. Uhum. Agora, o IBS, é IBS, né? IBS. Cada estado vai ter o seu também? Ou não? Porque tu falou na média, né? Tu falou numa média que tá falando de 19. Sim. Assim. Cada estado vai ter o seu IBS em conjunto com seus municípios. Então, cada cidade daquele estado vai ser igual. Exatamente. Exatamente. Então eu posso escolher se eu abro a minha empresa aqui ou se eu pago. Não, porque é para onde eu presto. É para onde tu presta serviço. Onde eu presto. Exatamente. Que a ideia dessa reforma tributária também é terminar com a guerra fiscal. Mas que vai ser padronizado, então. Não, cada estado vai ter o seu. Cada estado. Então, se tu emite uma nota para Fortaleza, Vou ter que ver o do Ceará. Porque antes tinha aquela guerra fiscal, agora, né? Eu não sabia disso. Eu tenho uma indústria e essa indústria... Aí o governador de São Paulo vai lá e dá um benefício para essa indústria e para São Paulo. Diz, olha, aqui no estado de São Paulo, tu vai pagar 15% de ICMS. Aí todo o resto do Brasil é 17%, 18%, 19%. Aí ele vai para São Paulo. Só que agora ele pode ir para São Paulo, mas ele vai pagar o ICMS do estado destino, para onde ele vender. Então, se ele vender só para São Paulo, ok, mas se ele vai vender pro país inteiro. Exatamente. Não, e outra, né? Ele não precisa ficar em São Paulo para ter o benefício de 15%. Ele pode estar no Mato Grosso, que quando ele vender para São Paulo, ele vai pagar aquela alíquota, né? O que pode acontecer é eu ir para São Paulo para comprar um troço lá, porque vai ser mais barato. Vou comprar meu carro em São Paulo. Isso poderia acontecer por ter um ICMS mais barato lá. Pode ser. Isso faz sentido mesmo.
A gente teve um episódio de direito autoral que tá aparecendo aqui no link, aqui ó, na sua tela, tá? Se você não viu, ele provoca se não o viu, editor. esse é um programa muito legal Implicante. sobre direito autoral, sério. E o Monks fala muitas coisas e ele é divertidíssimo, enfim. Mas a gente perguntou pra ele, quando procurar um advogado? Ele disse, antes de procurar um advogado, tem que ter um bom contador. Nessa reforma, ou até mesmo agora, a partir desse momento, quando eu procuro um contador? Quando eu vou mudar de regime? Quando eu entro no mercado de trabalho? Qual é a tua visão de ter um contador? Não, tu tem que ter um bom contador desde agora. Tu resolveu Principalmente agora. Nasceu, vai pra terapia e contador. Pediatra, terapia e contador. Não, o contador, ele resolve metade do teu caminho, né? Por isso é importante tu ter um contador realmente bom e detalhe, que as pessoas não se dão por conta também. Os regimes de tributação, eles muitas vezes são específicos para cada área, né? Então, às vezes tu pega, um contador, né? Como se fosse, sei lá, um clínico geral, assim, né? Ele faz de tudo. E, de fato, a maior parte dos contabilistas, eles fazem de tudo, né? Conhece boa parte das declarações, ou conhece todas as declarações que a empresa deve preencher. Mas tu pegar um contador específico, então, olha, eu trabalho específico com essa área da economia criativa lá. Bom, ele vai ter estudos mais específicos para auxiliar o cliente dele, né? Então, tu buscar alguém que consiga te orientar antes de tu procurar um advogado, porque ali tu resolve muita coisa. Às vezes, o advogado não tem necessidade. Vou buscar um... E olha que eu advogo na área tributária, sou tributarista. Mas muita coisa poderia ser resolvida dentro do escritório de contabilidade. Existe muita coisa também que não é muito clara, que existe pessoas que acreditam num jeito de fazer contabilidade e outras que acreditam de outro jeito. Eu tenho uma empresa conhecida minha que num desses impasses, né, ela está acreditando que ela tem que pagar menos do que o setor está pagando, né? Ela foi aconselhada pelo contador ou pelo advogado tributarista, não sei bem, que ela fizesse uma reserva daquilo que ela está deixando de pagar, porque quando vier uma cobrança ela vai ter que realmente pagar. Então ela separou aquilo, está pagando o que ela acha que deve, mas tem um resguardo ali, né? Um caso de uma fiscalização que entenda diferente do que ela está entendendo. Então a gente tem muito isso no Brasil, essa coisa dessa insegurança tributária. Exato. Né? É confuso, não sabe o que tu tem que pagar às vezes. Não, para vocês terem uma ideia, agora tô falando e eu tô tentando me lembrar de números, mas eu não tô bem certo, assim, não vou ser certeiro, mas é mais ou menos isso, tá? Hoje, o número quantitativo monetário que se discute no judiciário somente de tributo em torno de 80% do nosso PIB. Então nós estamos falando aí em torno de 2 trilhões de reais que se discute no judiciário se tu deve ou não deve pagar aquele tributo. Por quê? Um monte de legislação específica, cada um para uma área. Claro, a tributação sobre tributo. Há pouco tempo existia uma tese que agora todo mundo que ingressou ganhou, o STF foi lá e pacificou o entendimento pró-contribuinte, que a gente pagava o PIS e a COFINS, que é sobre o faturamento, né? Sobre o próprio ICMS. Porque o ICMS, ele não está embutido dentro da mercadoria? Sim. Tá, né? Eu comprei essa mercadoria, esse microfone aqui por, sei lá, por 1.000. Mas dentro desses 1.000 aqui tem 200 de ICMS. Quando eu pago PIS e COFINS, eu pago sobre 1.000 e não sobre 800. Então, eu tô pagando PIS e COFINS sobre o ICMS, não sobre o faturamento em si. Então, tinha essa tese de levar para o judiciário. E aí, tu imagina, são milhares de ações judiciais discutindo e o governo tendo que restituir, né, ou gerar créditos para pessoas compensarem depois. É que nem imposto de importação. Tinha uma época que se discutia se tinha que pagar imposto de importação sobre o frete. Pô, tô comprando lá da China um troço de $50, aí mais o frete dá 60. Eu vou pagar imposto sobre os 60 ou sobre os 50? E tu paga sobre tudo mesmo. Paga sobre tudo. Hoje a base de cálculo do imposto de importação é o que a gente chama de valor aduaneiro. O que é valor aduaneiro? É o valor para a mercadoria chegar no porto. É o valor que eu quiser te cobrar porque não tá importando certo.
É foda. Então, assim, o judiciário hoje está abarrotado de ações judiciais falando sobre tributo, discutindo o tributário. Tá? Claro, tem muita coisa que é execução fiscal, né? Que é a União, os estados e os municípios cobrando daqueles contribuintes que realmente sonegaram. Né? Mas tem muita coisa que não é sonegação, que é lançamento equivocado da Fazenda Pública, é lançamento que é tributo sobre tributo, e aí a gente tem que discutir isso. E a reforma ela vem com esse intuito. Olha, vamos acabar com essa história de tributo sobre tributo. Vamos gerar crédito agora. E é o chamado IVA, né? Imposto sobre Valor Agregado. Eu vou pagar sobre o que eu agregar de valor. Então, eu comprei isso por 5 e vendi por 10. Aí eu vou pagar sobre 10? Não, eu agreguei 5, então eu vou pagar sobre 5. Por quê? Porque eu vou tomar crédito dos 5 anteriores. E a ideia é que esse controle, ele se torne automático, assim, digital? Ou é uma coisa que vai ter que ser informado manualmente, assim? Não, a ideia é que seja tudo Sim, tudo cruza automatizado. tudo num sistema e tu já vem com... Na hora que tu faz... Automático e compulsório. O tributo não adianta, vai ser compulsório sempre, né? A ideia é emitir nota fiscal, claro, isso é sistema, né? Isso é software. E aí eles vão ter que trabalhar para isso, mas a ideia é exatamente, eu emitir uma nota fiscal, na nota fiscal tá ali o emitente e o adquirente do serviço ou da mercadoria, né? Então, as duas informações vão para o sistema, CNPJ ou CPF, e lá do outro lado, a mesma coisa. Na hora que eu declarar, eu sei o quanto que eu já tomei de mercadorias. Só que aí vem um detalhe. Eu não posso tomar crédito de mercadorias para consumo próprio. É só de créditos de produtos que são necessários para a minha atividade laboral, empresarial ali. Se a minha empresa vai no supermercado, material de limpeza... Material de limpeza para manter o escritório limpo não entra ali. Não entra. Não entra porque não é objeto da tua atividade fim. O objeto da tua atividade fim, sei lá, vai ser o microfone. Se tu vende uma impressão, o papel e a tinta são objetos da tua atividade fim. Perfeito. Nem se tu não vende aquilo que tu não. Nem a empresa de limpeza que eu for contratar para limpar a minha empresa. Não. Aí sim. Porque tu pode ter uma empresa eu vou suja. Deixar de comprar material de limpeza. Tu pode entregar um serviço limpinho. Cashback e um crédito. Tudo tem que falar do cashback. Exatamente. A minha faxineira vai ter que montar uma empresa que ela vai com material de limpeza já. Ela vende o serviço de limpeza dela com material incluído. Para a pessoa física não adianta, né? Vai ser para pessoa jurídica. Falando, para jurídica. Mas é exatamente isso. E vai favorecer, de certo modo, né? E claro, hoje a legislação está bem flexível nesse sentido, mas vai favorecer ainda mais a terceirização de mão de obra. Sim. Louco. Eu acho que, assim, eu sou um entusiasta disso. Eu acho que vai facilitar. Eu acho que é difícil no início, porque tem muita modificação, mas no final vai se tornar muito mais fácil, né? Uhum. E vai exigir que mais empresas declarem o que estão vendendo. E com isso vai se arrecadar mais e cada pessoa vai pagar. E cada empresa vai acabar que vai pagar menos. Porque no momento que mais gente paga, menos a ideia gente. é essa, né? Existe até a gente estuda isso na economia até, que é a chamada curva de Laffer. Laffer, né? E lá o Laffer ele provou, né, de que quanto maior for a alíquota, né, da tributação, menor é a arrecadação. Tem um ponto ideal, né? Tem um ponto ideal. Chega daquele ponto, a partir dali não adianta aumentar a alíquota, que aí começa o quê? Começa muita gente ir para informalidade, começa a sonegar, né? E aí tu não paga tributo. A gente já chegou nesse ponto? Então, no Brasil, tem economistas que dizem que a gente ultrapassou esse ponto. Que hoje, a carga tributária hoje no Brasil, ela gera em torno de 36% do PIB. Ou seja, a cada R$100 que a gente gaste, R$36 é pagamento de tributo. Tá? Então, tem pesquisas que já mostram que a gente já passou do ponto ótimo. A gente já está na queda da curva de Laffer. Tinha que diminuir essa arrecadação, diminuir a alíquota para aumentar a arrecadação. Só que não é o que a gente vê, né? No dia a dia,
o governo ele tende sempre a buscar um aumento da arrecadação. Até porque o governo gasta muito. Acho que essa é a oportunidade que nós vamos ter de reverter. Porque se criou uma cultura. Tem muita gente que não interessa. Se baixar imposto, já não vai mais. Já arranjou o seu jeito de não pagar. Né? Já fez o seu esquema. Então, mesmo se tu baixar, eu acho que já quebrou o Laffer. O Laffer já não consegue mais calcular aqui no Brasil. Né? Então, no momento que tu tem uma nova chance, através da reforma, de reeducar. Não, e pode ser. Faz todo sentido. Ser, né? Se a gente. Agora falando um pouquinho, falando de economia, mas nós. Vocês são mais novos, né? Mas o pessoal lá da década de 80. O pessoal da década de 80. O pessoal da década de 80 é mais velho que tu. Ali em 80 nós tínhamos inflação de quase 1000%, né, ao ano. Coisas que a gente não consegue imaginar hoje, né? Pô, 1000% ao ano. Né? E como é que conseguiram mudar isso? Claro, foram diversos planos lá. Plano Sarney, plano Verão, plano Collor. Tudo deu errado. Até que em 94 fizeram o Plano Real. O Plano Real foi, tipo, um 360. E ali a população acreditou que ia dar certo e deu. Por quê? Porque a gente não teve mais aquelas inflações. Hoje a nossa inflação, quando é alta, é 7%, 8% no ano. Nós estamos falando de inflação de quase 1000% ao ano. E o Plano Real foi um truque psicológico. E foi um truque psicológico. A inflação, até naquela época, a gente chamava não porque eu era muito criança aí, né? Mas os economistas chamavam de inflação inercial. Porque, no fundo, ele não era uma inflação verdadeira. As pessoas já aumentavam porque sabia que aumentavam. Os preços têm que reajustar 40% por mês, porque é isso que acontece. Aí ela já reajustava. Tu sabe que o fazer rancho, né? Que a gente tem mania aqui no Brasil, né? Vamos fazer rancho, né? Que é no sul preencher um carrinho. Foi por causa dessa época, que é só no Brasil que se faz rancho, né? As pessoas vão e enchem o carrinho de uma vez só. Porque ela recebia o salário e tinha que gastar. Garantia a alimentação do mês. Aí comprava tudo por mês. Se ia aumentar, assim, porque ia aumentar tudo e o dinheiro ia desvalorizar, né? Aí se falou que $1 era uma URV e depois se disse assim, a URV agora é R$1. Pronto. Entendi. 0% de inflação. Exatamente. Mais ou menos isso. É psicológico. Caraca. E pode ser que esse sistema também, né? Tem um telefone tocando. É pra ti, atende. Ah, é pra mim? Vamos falar baixo aqui, né? Oi, mãe. Oi, mãe. Tudo bom? Como é que tá da coluna? O André quer falar comigo, tá? Passa aí. Beleza. Oi, André. Sim, tô com o Igor aqui. A Incomum vai te gerar um monte de crédito. E o TinoCast também. Cashback. Tá bom, vou perguntar pra ele. O André do Parque Una tá fazendo a pergunta que nós temos aqui, o quadro Una Pergunta. Então, o André quer saber como é que tu faz para que Pelotas compreenda a reforma tributária e que passe a usufruir dela em seu esplendor. Para que ela sinta... para que ela não tenha medo de entrar nessa nova seara aí, que as pessoas vão bater uma biela aí e talvez tenham medo, né? Sabe que eu sou muito incentivador ao empreendedorismo, né? Eu acho que saindo da tua zona de conforto, né, tu tem a tua chance de crescer, né, e na tua carreira, ela é sempre maior do que tu especificamente ficar trabalhando no pequeno. Né? E o pequeno é pensar pequeno, pensar que, olha, eu não posso, quero pagar menos tributo. Na verdade, a gente tem que fazer o raciocínio contrário, eu quero pagar mais tributo. Se eu estiver pagando mais tributo... É porque eu tô ganhando muito. Porque eu tô ganhando muito, exatamente. Né? Então, acho que uma forma disso é incentivar o parque tecnológico, né, que nós temos aqui, as incubadoras, as empresas incubadas que tem ali, porque é dessa nova geração de empresas, né, que nós vamos desenvolver a nossa cidade, a nossa região, né, e Pelotas é um celeiro, né, da economia, né, criativa especialmente. Né? Daqui nós temos grandes exemplos, né, que saíram para o mundo, para empresas que fizeram IPOs e tudo mais. Então, é aproveitar essa nossa
essa nossa área de atuação, né? E desenvolver, buscar parcerias junto às universidades, né? De hoje trazer os alunos da própria universidade para dentro desses nichos e mostrar para eles, porque é a partir dessa nova geração que eu acho que a gente tem uma grande chance de crescer e desenvolver. E tu como professor também, né? Para a sociedade civil, né? Para ter esse entendimento ainda mais claro, além do empreendedorismo, mas como fomentar a educação para que as pessoas entendam sobre e tributos, sobre impostos, para que tenham uma visão mais clara sobre o assunto, né? Como tu disseminaria a palavra? Eu acho assim, quando eu estou nas primeiras aulas, né, na faculdade, né, especificamente falando sobre tributo para meus alunos, a pergunta que eu faço para eles: pagar tributo é bom ou é ruim? Para tu responder isso, tu tem que entender para que serve o tributo. Se eu tiver uma contrapartida, né, se eu enxergar as coisas acontecendo, ele vai ser bom sempre. Né? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem que partir, né, dos órgãos públicos em efetivamente utilizar a arrecadação dessas receitas tributárias em prol da população. O Brasil é um dos países que mais tributa no mundo. Não é, tá longe de ser. Talvez seja um dos países que tributa mal. A gente paga, falei para vocês, 36% do PIB, mas aplica muito mal essa renda. Tem países no mundo que tributa 52% direto na renda. E as pessoas não reclamam. E porque, coincidentemente, tem os IDH mais altos, né? Exatamente. Dinamarca, Noruega... Tu tem serviço de saúde público e gratuito para todo mundo, de forma ampla, educação, e aí vai, né? E no Brasil a gente não tem esse retorno. Então, para a população efetivamente entender que tem que pagar, que o melhor é pagar, eu tenho que ter do outro lado a contrapartida, né? É ter o retorno. A hora que a gente enxergar esse retorno, aí a população acho que vai ficar. E uma forma que essa reforma tributária traz de dar um pequeno retorno, pelo menos para a população mais carente, é o cashback. A gente falou no início aqui, né? O que é o cashback? É devolver o dinheiro mesmo. O sujeito foi ali, comprou uma pizza na Lacute. Ele vai gerar um crédito para eles, que estiver dentro das faixas de renda ali, que no final do mês ele vai resgatar o que foi pago de IBS e CBS aqui. Mas isso tem no RS, né, do ICMS? Isso tem no Rio Grande do Sul, especificamente, né, com o programa RS. Um cartão, né? Exatamente. Um setor específico. É um cartão que volta o crédito no cartão e a pessoa pode consumir. Hoje são as pessoas que estão cadastradas pro Bolsa Família. Tá? Então aí eles recebem esse cartão, mas especificaram que essa população em si. Mas pro cashback, esse do federal agora, eles ainda não divulgaram como é que vai ser o cadastro, né? Mas vai partir, obviamente, daí, né? Eles têm que ter uma base para estabelecer quem é que vai resgatar esse valor ou não. A gente está servindo de protótipo. Exatamente. Estamos servindo de protótipo. Muito bom, eu acho. O Rio Grande do Sul é pioneiro em várias coisas, assim. Inclusive nessa. E tu tens uma visão da IA dentro dessa reforma de facilitar os processos ou não? Das pessoas terem esse entendimento ou não? Vai haver uma revolução na reforma tributária quando a IA chegar e... A IA já chegou, né? Mas tipo... Em prática, porque, a gente tem falado muito sobre imagens, sobre vídeos, sobre fotos, mas como aplicar a IA? Tu tens visto na reforma tributária? Não, mas nos tributos, tem como aplicar a IA? Ou na contabilidade? Não, na contabilidade, com certeza. Tá? A contabilidade, a inteligência artificial, ela tá a passos largos, né? Facilitando, e no próprio direito também. Para o setor de advocacia, a inteligência artificial ajuda demais. Tá? E não digo assim, às vezes eu vou conversar com colegas, não é sobre fazer petições. Isso aí o advogado tem que saber fazer, não tem que passar por uma inteligência artificial fazer. Mas é facilitar o meio do caminho entre isso, né? E a contabilidade já faz isso. Né? E a população, o acesso da população à inteligência artificial
que eu ainda acho que está um pouco distante, né? Não é todo mundo que tem esse acesso amplo como nós temos hoje em dia, né? Do que se tem posto, pelo menos, né? E é bizarro, né? Porque a IA tá fazendo coisas absurdas. Ontem eu vi um vídeo feito de IA, eu fiquei assim, ó. Tu tá de sacanagem, a quantidade de vídeo nessa próxima eleição que vai ter. Exatamente. Cara, foi a pauta lá de casa ontem, a gente ficou assim, ó, falando um tempão sobre... a quantidade de gente do tiozão do Zap, que era o tiozão do Zap, vai ver o vídeo. Mas eu vi o vídeo! Eu vi! O cara falando! Quem me disse? Era a voz dele! E aí eu te digo assim, a IA tem um espaço aqui dentro do Tinocast que ela faz uma pergunta pro nosso convidado. Então te prepara. Olha lá, ó. Ela tomou conta a passos largos. Qual é o imposto mais mal compreendido do Brasil e por quê? Poxa, mas eu acho que o imposto mais mal compreendido do Brasil é o imposto de renda da pessoa física. As pessoas ainda não entenderam da importância desse imposto, tá? Normalmente é sempre uma reclamação, né? Tô pagando muito imposto, chega essa época que nós passamos agora, que foi a declaração do imposto de renda, né? A declaração do imposto de renda, ela serve para fazer um ajuste, porque não é naquele momento que eu vou pagar o imposto. Muitas vezes eu pago naquele momento em função do próprio ajuste, né? Olha, durante o ano de 2024 eu paguei menos do que deveria e agora eu pago a diferença. Mas também o imposto de renda, a declaração do imposto de renda, ela serve para eu deduzir diversas despesas, que é onde eu posso olhar para trás e dizer, olha, eu tenho imposto a restituir. E a população, boa parte, ignora isso, né? Não pedindo a nota fiscal lá do médico, né? Ou do escolar, o que gasta com a educação. Tem vários... O médico que pede, que não aceita nem Pix, que só aceita dinheiro vivo. Esse aí é o que não entende a situação. Que não entende o imposto como um todo, né? E outra, ele não aceita... eu tô rindo porque eu passei por algo há pouco tempo, assim. Mas ele não aceita o Pix, né? O pagamento, o cartão, mas... ele vai adquirir, ele não adquire bem, será? Ele não vai comprar um carro para ele, um apartamento? Onde será que ele está investindo o dinheiro dele? Exato, né? Embaixo do colchão. Então, não, sei lá, né? Eu acho que o imposto de renda é mal compreendido por isso. E é um imposto, no fundo, é o imposto mais certo. Nós deveríamos ter somente o imposto de renda. Ele vai na fonte, ele vai na renda da pessoa e não se tributaria mais nada. O que restitui do imposto de renda? Bom, tem uma série de despesas, tá? Mas o mais comum que tu restitui, assim, de forma ampla, são gastos com saúde. Todo gasto com saúde, seja com plano, seja com cirurgias, com exames laboratoriais, tudo tu consegue abater. Educação também? Educação, tu também. Mas é menor, gasta. Então? Tem um valor fixo ali, em torno de R$2.000 e poucos, né? Que acaba que para quem paga a educação, R$2.000 e poucos, não é tão expressivo, né? Mas claro que ajuda, né? Já diminui bastante. Né? É o rancho. O pessoal da indústria criativa é muito solícito, assim. Não, qual é a palavra certa? Muito generoso, né? E participa muito de campanhas de doação e tal. Que tipo de doação pode ser abatida do imposto de renda? Bom, aí é uma pergunta bem específica, tá? Porque não é toda doação que a gente consegue abater do imposto de renda. Primeiro, não é a empresa, mas a instituição, né, ela tem que ter um cadastro junto ao governo federal para que ela possa emitir uma nota e eu poder deduzir do meu imposto. Tá? Senão eu não consigo. Doações que às vezes as pessoas não gostam de fazer, eu também não gostaria, as doações para partido político, né, tu também abate do teu imposto de renda. Mas aí eu tenho que olhar para quem eu quero doar e se especificamente ela tem um convênio. Exatamente. Pode ser até um apelo de quem está pedindo a doação. Exato. Eu estou cadastrado. Exatamente. Hoje em dia a maior parte é com relação à própria restituição. A restituição do imposto. A restituição não. O pagamento do imposto. Eu fiquei com um pagamento de tantos reais agora, né, em maio. Eu posso ali já estabelecer que eu quero que seja feita uma doação para uma instituição. Do próprio imposto que eu vou pagar.
Já tem no formulário, No formulário. uma relação de... Eu não sei porque eu não sei o que Exatamente. faço. Exatamente. E ali tu faz a tua declaração e faz o destino para onde tu quer mandar aquele dinheiro. Para tu, no futuro, utilizar aquilo como abatimento do imposto. E uma coisa que eu fiquei pensando, Igor, que tu falou, a questão do empreendedorismo, né? A gente tem realmente várias iniciativas que apoiam, né, e suportam e orientam para as empresas que querem começar. Mas, de fato, esse momento de crescer, ele acaba sendo mais solitário, né? Eu tenho alguém que me dá a mão na hora de começar, mas depois eu fico insegura de como crescer, né? Nesse sentido até de não ter esse medo de ganhar mais porque eu vou gastar mais. Mas eu acho que isso é muito mais falta de informação, né? E todos nós, né, que de alguma forma fomos empreender, a gente teve esse momento de tomar a decisão, né? E, puxa, será que eu invisto mais aqui? Será que eu vou ter esse retorno? E aí tu toma a decisão de investir e lá na frente deu certo ou não deu, né? E a gente não teve apoio nenhum. O apoio hoje vai vir das próprias universidades, né? Com grupos específicos, como tem as incubadoras. Então, tem programas específicos. A Universidade Católica mesmo, não sei se eu posso falar o nome da universidade. Pode. Mas a universidade... Tu pode falar o que tu quiser, cara. A Universidade Católica, por exemplo, ela tem vários programas dentro do curso de Direito que eu dou aula, né? Vários programas que ajudam os empreendedores, inclusive. Né? Sim, que são os projetos de extensão, né? Que são os projetos de extensão. Então, eu acho que, às vezes, os empreendedores deixam de buscar esse aporte e, claro, às vezes por entender, mas são alunos que vão dar, mas esses alunos, eles têm uma base, uma rede de segurança. Claro, uma orientação. Que são professores que estão no dia a dia lidando com isso. Né? Então, tu, na verdade, não vai ser atendido meramente por alunos que estão recém pesquisando. Tu vai ser atendido por um corpo docente que conhece do assunto e os alunos vão aprender junto ali. Né? Então, é saber aproveitar as oportunidades que tem hoje em dia. Só que também às vezes não tem uma divulgação, né? Onde tu saiba onde é que eu busco isso. Não, e é louco porque é educação. Porque quando a pessoa vai no postinho, sabe que não é um médico necessariamente o preceptor que vai te atender. É o aluno. Uhum. E aí, tu vai ser atendido. Mesmo que tu desconfie, tu vai ser atendido. Tá, é uma questão de saúde, beleza. Mas tu já cria uma barreira por ser o aluno quando é outros assuntos. Uhum. Né? Quando é na saúde, não porque tu precisa. Por que tu não precisa pro teu negócio também? É Mas a saúde do teu eu negócio. acho que culturalmente tu já tá acostumado com esse sistema, entendeu? Esse é o que tu tem, tu aceita, tu já entendeu que é assim e que tem ali os doutores, sei lá como é que a gente chama, né? Mas talvez para outros assuntos tu fique mais inseguro mesmo. É a mesma coisa do Sebrae, assim. Tipo, o Sebrae tem diversas consultorias e são muito legais. E tem uma plataforma que é o Unio, que tu consegue subsídio dentro do Sebrae de 30% ou 65% para diversas acompanhamentos, consultorias de diversas áreas. E as pessoas têm essa percepção de que, não, é muito fácil. Se torna barato. Sim. É barato isso, né? Será que é bom? Aí tu já começa a questionar, tipo, uma empresa tá lá dentro fazendo um serviço irado com um subsídio do governo e aí, tipo, de 3 mil tu vai pagar 1.000. Pô, não é um bom negócio. 10 vezes de 100 reais Isso não é bom pro teu desconfiado. negócio. Exatamente. Não é bom pro teu negócio. E tem outros órgãos de classe também. Tu vai pegar, aqui em Pelotas tem a ACP, né? Associação Comercial, que tem as suas atividades empresariais cotidianamente, tem almoços, tem palestras. E às vezes a população não aproveita aquilo. Porque, queira ou não queira, é educação, é informação que vai fazer, né, tu te desenvolver como pessoa. E como negócio também, né? O próprio CDL de Pelotas, ele está trazendo agora, nos próximos meses, é a chamada Faculdade do Comércio. Então vai ter o CDL, vai ter no prédio novo, que eles estão reformando ali na Félix, vai ter uma faculdade voltado para questões do comércio. Claro, deve ser faculdade de... Não sei as faculdades que tem, mas faculdade de marketing, de gestão, voltado com preços, com valores de mensalidades subsidiados, mas em conta para a população também, que trabalha no comércio ou não, mas se beneficiar com isso. Sim, para se qualificar, né? Se qualificar. Para quem tá começando um negócio hoje, comecei hoje meu negócio. Que conselho você daria
dentro da advocacia, dentro da contabilidade, dentro desse papo todo que a gente teve hoje? O mais importante, meus exemplos são sempre meus alunos, né? Eu sou muito novo, tá? Mas eu dou aula há 20 anos. Eu comecei cedo. Eu acho que a Flávia começou bem cedo. Eu comecei com 23 anos a dar aula. Eu comecei com 25 anos da aula. Então eu tô com 45. Então nesses 20 anos a gente passa e vê as gerações mudarem, né? Não, e mais quase o mesmo tempo de vida dando aula ali. Exatamente. Então tu vê as gerações mudarem e tal. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, né, é que os alunos, quando entram na faculdade e quando tem essa intenção de empreender, de abrir o seu negócio, seja o que for, eles não se comunicam, eles não conversam com as pessoas, eles não se relacionam com as pessoas. E a base de todo o negócio, não existe outra forma, é relacionamento. É relacionamento. Saber te relacionar com as pessoas, tu ter contatos, sair para jantar, sair para palestras, ser uma pessoa querida no teu meio, né? Sem qualquer intuito, né? Tu não vai sair com um cartão no bolso distribuindo cartão. Aí sim, isso vai ficar feio, né? O intuito não é tu fazer captação, mas é tu te relacionar. É dos relacionamentos que o teu negócio, né, a tua empresa, ela vai ficar conhecida, vai se desenvolver. Então, é uma coisa para mim muito clara isso, né? Por que eu comecei a botar no meu ramo, né? Um aluno se formou, Igor, eu vou abrir um escritório de advocacia, eu e um colega, né? Como é que eu faço? Eu não sei, o cliente vai bater na minha porta? Não vai bater na tua porta, amigo. Porque tem aquela espiral do caracol, né? Que chama que primeiro são os teus amigos, depois são os amigos dos teus amigos, depois os amigos dos amigos dos amigos. E aí daqui a pouco tu tem clientes que tu não conhece mais. Mas começa, né, num raio pequeno e aquilo vai se e tu vai te tornando referência para uma coisa ou outra. Tu começa a participar de forma genuína, né? Eu vou participar de uma associação de classe. Sem qualquer interesse mesmo, não tem. Tu vai participar de uma associação de classe, muitas vezes tu vai trabalhar para eles de graça. Não, sim, mas vai aprender, né? Mas exatamente, tu vai aprender, mas tu vai te relacionar com as pessoas. E tu vai oferecer alguma coisa também. Isso, claro. Assim, não é só para em benefício próprio direto, né? É também em benefício do segmento que tu está inserido, né? O Vale do Silício é o Vale do Silício, não é só porque tem a Apple lá. É porque tem a Apple, é porque tem o Google, é porque tem a Microsoft, é porque tem um monte de startup, né? E porque se vende como um todo, como um conjunto, como um lugar, né? Às vezes o sujeito tem uma baita de uma ideia, tem um negócio de sucesso, mas ele tá no mundinho dele, né? Ninguém conhece e ele tá lá sozinho, tentando que as pessoas conheçam, mas ele não bota o nariz na rua, né? Não se relaciona com ninguém, não mostra pra ninguém. E a nossa vida, assim, mas eu tenho medo de errar. Meu amigo, tu vai errar. Sim. É mais uma coisa certa. Mais uma coisa certa. Podíamos aumentar a frase do Benjamin Blanc ali. Mas tu vais errar. E faz parte. Segue bola pra frente, né? E pode ser que seja uma questão cultural também, porque a gente tem a percepção de que se eu me abrir demais, as pessoas vão entender do meu negócio e os meus concorrentes vão começar a passar por mim. Mas não está relacionado a isso. As trocas e experiências é para validar muito, além de estar inserido no meio, é para tu entender como está funcionando o mercado. Quando vê tu tá de uma forma totalmente diferente, tá? Porque tu tá sozinho. Tá away lá no teu mundinho, não consegue dialogar, conversar com ninguém, e aí tu segue achando que tá arrasando. Se tu não tem esse contato, eu acho que se esvazia todo, né? Uma das coisas que a gente tá fazendo aqui, e o Cuca faz também, a Flavinha faz também, porque, a Flavinha é acadêmica, né? É prof. Mas a gente vai muito nas universidades, né? Tipo, tanto em comum, quanto a gente tá fazendo diversos contatos com a academia. Por quê? Primeiro, a gente quer que as pessoas nos conheçam. Segundo, a gente quer que as pessoas entendam que depois que elas se formarem, elas podem precisar da gente ou não. Por quê? Exatamente. Pela uma questão de rede, de parceria. Tipo, não tem um estúdio. Quero gravar um podcast. Eu sei que tem um podcast. E terceiro, pelo próprio
pela própria economia como um todo. Porque se a gente formar pessoas melhores, a gente vai ter serviços melhores. Perfeito. A gente teve um encontro com a turma do Design do IF aqui, da Juliana Rona. Ela é a esposa do Kerr. Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Tá. E foi muito legal, porque foi uma turma que perguntou muito. E eu vi que estava interessada. E aí eles queriam saber sobre retrato, sobre fotografia de retrato e da construção da luz e disso. E tu consegue entender que, tipo, se das 20 pessoas que estavam aqui, 4 saírem aqui se questionando sobre por que eu uso luz dura ou luz suave, pra mim foi muito bom. E eu formei 4 pessoas que vão questionar na hora de executar. Então, se a gente pensar como cadeia, se a gente formar pessoas melhores, o mercado como um todo vai melhorar. Então, eu tenho um entendimento que eu acho que todo ser humano, quando nasce, ele tem um compromisso, não seria nem uma obrigação, assim, que é inspirar a partir de alguma coisa que ele faz bem e que faz bem pra ele. Então, eu acho que é um pouco disso, entendeu? Poxa, tu é apaixonado por fotografia. Quando tu fala de fotografia, tu encanta a pessoa. E essa pessoa se encanta e daqui a pouco ela não vai te imitar. Porque ela pode fazer a mesma coisa que tu faz, mas ela não vai fazer do teu jeito, porque ela não vai ser tu, né? Mas ela pode se inspirar em ser uma pessoa legal e achar um nicho que ela um dia vai chegar. E às vezes a pessoa, eu queria chegar um dia e poder falar também sobre o que eu faço, né? Por isso, porque eu um dia me encantei com alguém que falou e me inspirei. Então, para mim, todo ser humano tem esse papel, assim, sabe, social de ser uma inspiração para alguém. Até os professores, né? Os professores mais marcantes, que eu tive um professor de português que me deu vontade de eu ler, de eu escrever e tal, porque o cara foi inspirador, né? Porque ele tinha paixão naquilo que ele fazia. Mas isso eu acho que na família da gente também entende? Sim. Mais do que a gente falar coisas ou dar valores para os nossos filhos, quem a gente inspira eles a serem quem eles são, certeza. Sabe? Então eu acho que tem... Sabe uma coisa com base nisso que eu escutei? Que é assim, ó... o filhinho perguntou pra mamãe e pro papai, por que o papai trabalha tanto? Porque ele precisa de dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro. Mas o entendimento do trabalho tá no que a gente ama. Se a gente consegue passar para os nossos filhos que o papai faz isso porque ele ama fazer isso. Ele gosta de fazer fotos. A mamãe gosta de cuidar do dentinho das crianças, que a minha esposa é odontopediatra. O entendimento do Caetano, em relação ao trabalho, não é da dependência do trabalho, mas sim do amor que a gente tem em relação ao que a gente faz. E a nossa geração, eu já me coloquei aqui, eu sou da década de 80, tá? Mas a nossa geração se cobra muito em relação ao resultado e ao trabalho, né? Tu é bem sucedido se tu tens um bom trabalho. Dinheiro. E tu sabe que isso é interessante, porque eu terminei de ler o livro semana passada que se chama O Caderno Proibido. É incrível a sugestão aí. Entra na Vanguarda e compra. E é uma mulher que compra um caderno e escreve sobre a vida dela. Isso se passa em 1950. E a filha dela, então são os diálogos dela com os 2 filhos, que a guria tem 20, o guri também, né? Estão tomando a vida e ela naquele conflito de que eles não são quem ela também era. E a filha questiona muito isso. Eu sou apaixonada, ela é uma guria formada em Direito, imagina, em 1950, né? A mãe trabalha num escritório, mas trabalha porque precisa ajudar na renda da casa. E a filha questiona muito ela com relação a isso. Ela diz, tu tem que entender que eu trabalho porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Por que tu não consegue dizer que tu vai pro escritório porque tu gosta? Por que tu tem que dizer que tu vai pro escritório porque tu precisa de dinheiro? Eu sei que tu gosta de estar lá, a filha confronta muito ela, assim. E é bem isso aí, né? É uma coisa de que, nossa, eu vou porque eu preciso, estou abrindo mão. 1950, né? Então a mulher abria mão de estar fazendo as tarefas de casa porque precisava. Como é que ela ia só para ser feliz, né? O dinheiro ele tem que ser a consequência, não a causa, né? Tipo, eu vou trabalhar. Por consequência, tô ganhando dinheiro. Sim, óbvio que eu tenho que vou viver disso. Mas sendo feliz. Mas no momento, esse é um problema também. No momento que eu preciso viver com aquele meu empreendimento agora. Aí volta aquela confusão que nós falamos no início. Se eu tô precisando viver com esse dinheiro de agora, eu não consigo crescer, eu não consigo reinvestir, né? E isso, claro, tu fica às vezes sem saída, tu precisa, né? Aí se torna aquela bola de neve.
Vai girando, girando, e aí ao invés de girar pro positivo, vai girando pro negativo, e a bola. É, que nem sempre também tem demanda para o que todas as pessoas amariam fazer como profissão, né? E também a questão educacional, cultural, enfim. Mas o mundo ideal é isso, né? É, lógico. É o que se a gente tem essa oportunidade, tem que fazer isso, né? É a minha frase do início, sejamos felizes, porque loucos já estão. Igor, quero te agradecer por esse papo. Pô, tirou várias dúvidas, eu acho que nossas e de quem tá nos escutando, nos assistindo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E antes da gente fechar, eu quero te perguntar qual é o nome do nosso episódio. O nome do nosso episódio. Pô, aí Nossa, sim, né? verdade, Fogueira né? aqui, ó. Tá! Com base no que a gente conversou. Tributo pra quê? Ó, Tributo ou tributo? um tributo ao tributo. Esse foi o Tinocast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Fique ligados que vem muito mais Tinocast nos próximos episódios. Beijo de luz. Valeu, gente. O tributo